Amigas e amigos, o processo contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que volta à baila, volta às manchetes, às pautas da mídia, é um caso que se enquadra perfeitamente bem naquela formulação do Karl Marx de que se a essência fosse como a aparência, a ciência seria desnecessária. É o caso da gente ir além das aparências para a gente ter uma compreensão exata do que está acontecendo, para a gente não cair nesse engodo, nessa esparrela dos editoriais, dos colunistas, dos comentaristas da mídia, que hoje estão aí todos dizendo que está se fazendo justiça, de que o Eduardo Cunha tem que ser botado para fora definitivamente, enfim, toda essa grita que existe aí para uma suposta punição ao Eduardo Cunha. Evidentemente que ele merece sim tudo isso, porque pelos fatos, enfim, pelo que as acusações que pesam contra ele e todo o processo contra ele. Mas a essência da coisa não é isso. O Eduardo Cunha foi peça-chave na engrenagem do golpe, na máquina do golpe, foi ele que ele que girou a ignição do golpe. E o golpe tem uma ideologia, tem um programa, é uma máquina, e essa máquina vai girando e certamente ela vai passando por estágios, por processos, por fases diferentes aí em todo o seu processo, em toda a sua consolidação. A própria demora para afastar o Eduardo Cunha pelo Teori Zavascki, pelo Supremo Tribunal Federal, é uma demonstração clara disso, Deixaram primeiro ele girar a ignição do golpe para depois afastá-lo, com base nas mesmas acusações que existiam contra ele já há muito tempo, Quer dizer, se tivesse afastado ele antes, certamente o caminho do golpe teria mais dificuldades. Não significa que ele não seria consumado, mas certamente teria outros obstáculos. Enfim, aí o Eduardo Cunha, já foi dito que não se sabe se ele é do Temer ou se o Temer é dele. O Eduardo Cunha faz parte aí deste grupo, que assaltou o poder, que tomou o poder, o grupo do Michel Temer, do Romero Jucá, que tem aí também como parceiros o Aécio Neves, e a turma do PSDB, José Serra e etc., que são todos com processos, com denúncias muito semelhantes às do Eduardo Cunha. Se fosse justiça, se fosse para fazer justiça, certamente a punição ao Eduardo Cunha teria que ser estendida também para o seu grupo dessa máquina que tomou o poder aí através do golpe. Evidentemente que eles vão fazendo aí os seus refinamentos, os seus ajustes. O Eduardo Cunha já não tem mais utilidade, já estava atrapalhando o golpe, e eu tenho inclusive dúvidas quanto à extensão e à intensidade desta punição que vai ser que eles prometem aplicar ao Eduardo Cunha, colocam ele aí as punições no âmbito da Operação Lava Jato, que é uma maquiagem, uma tentativa de dizer que a Operação Lava Jato a toda poderosa Operação Lava Jato, que é essa ideia, essa intenção de mostrar a Operação Lava Jato como a toda poderosa, esse mini Estado fascista que vai estendendo os seus tentáculos aí por dentro do Estado Democrático de Direito. E a gente vê isso claramente no tratamento que é dado de forma inversa, proporcionalmente inversa à questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente acabou de ver aí o próprio Teori Zavascki negando o recurso dos advogados do ex-presidente, pedindo o afastamento do Sérgio Moro, pelas suas arbitrariedades, pelos seus pré-julgamentos, por tudo que eu já falei aqui sobre este juiz. Aí o Teori sai com essa de que a defesa do Lula, de que o Lula está embaraçando as investigações, quando na verdade está demonstrado por A mais B que o juiz Sérgio Moro está usurpando a sua jurisdição, como bem mostraram e caracterizaram os advogados do ex-presidente Lula. É o caso da gente lembrar aqui que há sim aí uma tentativa do juiz de driblar o trâmite normal dos procedimentos, que é o caso que a defesa mostra, de que o Moro está investigando casos
que o Supremo também está investigando. Quer dizer, ele vai driblando, vai atuando ali pela lateral, né? Um juiz bem manhoso, né? A gente conhece, enfim, como são as suas condutas, né? Aí a defesa do Lula, por exemplo, vai buscar na própria conduta do Teori Zavascki a contestação ao que ele diz aqui de embaraçar as investigações. Quer dizer, quando o Teori julgou o habeas corpus, né, sobre a questão do presidente Lula, que tirou, né, o caso das mãos do Sérgio Moro, que estava cometendo uma série de arbitrariedades, né, de atitudes fascistas, né, ele falou aqui do perigo de prisões preventivas que estão, na verdade, né, sendo decretadas para estimular delações premiadas. Isso é uma violação da lei, né, uma clara, a gente já comentei muito aqui também, o caso do Léo Pinheiro, o caso do empresário que a mídia rotula como amigo do Lula, o José Carlos Bunlai, são prisões com a clara intenção de forçar delações para incriminar o ex-presidente Lula. E o Teori Zavascki fez esse comentário criticando essa atitude arbitrária do Sérgio Moro. Aí ele diz aqui, literalmente, entre aspas, né, subterfúgio dessa natureza, além de atentatório aos mais fundamentais direitos consolidados na Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de vergonha qualquer sociedade civilizada. É exatamente isso, né? No entanto, depois ele muda de opinião, de conduta, né? Exatamente porque só a história dirá. Em outro ponto, né, o ministro também se refere, quando ele julgou o habeas corpus, né, ele diz que o ministro Teori Zavascki, se referindo às divulgações das conversas telefônicas entre a presidenta Dilma, né, aquela conversa criminosa, né, tá aqui, eu já comentei muito dela aqui também, que há inclusive a demonstração de que a gravação estava lá no gabinete da presidenta e não no Instituto Lula, como eles alegaram. Depois disseram que tem perícia, tem uma série de versões aí dizendo que tecnicamente isso seria possível, gravar daqui, gravar lá o telefone da presidenta Dilma, né, uma conversa muito estranha que não dá para a gente confiar e nem acreditar. O fato é que fica demonstrado nessa gravação que o telefone grampeado era o da Dilma e não do Lula, ou os dois. O fato é que antes do Lula atender aqui em São Paulo, já se ouve as conversas lá em Brasília. Enfim, eu já comentei isso aqui. Mas aí o Teori fala que ao conceder a liminar, né, suspendendo aquela arbitrariedade, aquele show de horrores do Sérgio Moro, ele afirmou que Moro autorizou graves medidas invasivas contra Lula e diz textualmente, entre aspas, sem adotar as cautelas previstas no ordenamento de regência, ou seja, sem obedecer a lei, né, o que diz a lei. Aí depois, no julgamento do mérito, o ministro também voltou a comentar o assunto e ele disse que a divulgação pública das conversações telefônicas interceptadas nas circunstâncias em que ocorreu comprometeu o direito fundamental à garantia desse sigilo que tem assento constitucional. Ou seja, o Moro passou por cima das leis, da Constituição, e o Teori aqui disse isso claramente. Ou seja, o direito do acusado de se defender, né, que é um direito absolutamente constitucional, o tal do embaraçamento das investigações, que o Teori falou aqui, não tem nenhuma justificativa exatamente pelo que disse o ministro, pelo que ele disse anteriormente. Aí tem um artigo muito interessante de um professor jurista chamado Leonardo Isaac Jaroszewski, aí no site Consultor Jurídico, né, que ele comenta esse caso, né, e fala que foi a mídia, né, na interpretação dele, o Teori Zavascki simplesmente cedeu às pressões da mídia para mudar de opinião. É a tal da máquina que eu falei, a máquina vai girando, né, e vai emparedando a máquina ideológica e do golpe da direita. Aí o professor Leonardo, ele fala, ele diz que é público e notório que Moro ultrapassou seus limites. Verdade. O próprio Teori demonstrou isso no seu julgamento.
Ele diz também que o acesso à justiça, o contraditório e a plenitude de defesa são os verdadeiros pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, tudo que o Sérgio Moro e o Teori Zavascki estão negando ao ex-presidente Lula. É um atentado contra o Estado Democrático de Direito. O professor Leonardo vai além, fala das reformas iluministas, que são de fato conquistas da humanidade, né, o iluminismo contra o obscurantismo da Idade Média, que o Teori chamou aqui de ideias medievalescas, né, do Sérgio Moro, e é exatamente isso, ao negar a defesa do Lula, ao fazer acusações e jogar na mídia, né, e o Lula, que se dane, que se vire para arrumar as suas defesas, exatamente o obscurantismo medievalesco, a justiça medieval, do justiceiro, né, que também eu já tive a oportunidade de falar disso aqui. O professor diz aqui que macular ou intimidar a defesa afronta o Estado Democrático de Direito. O Teori está negando, né, uma questão básica, uma coisa básica do Estado Democrático de Direito, que é a defesa. Se a defesa não se manifestar, não dizer, não é isso, está aqui as provas, assim, assado, quer dizer, é um julgamento unilateral, só tem acusação, não tem defesa. Ele diz que sem a defesa, o processo e a justiça se embaraçam e se perdem no meio das arbitrariedades. Exatamente isso, né? É um mini-estado fascista, como eu disse, arbitrário, discricionário, comandado aí por um juiz, né, que, aliás, é importante a gente lembrar aqui, né, que há uma pregação nesse sentido, né, pregação que parte da mídia, né, que permeia as sociedades, né, no caso aí, eu já falei aqui também dos lugartenentes do Moro, né, o Deltan Dallagnol, o chefe da Força Tarefa, né, que vai para as igrejas fazer pregação dessas condutas, desses métodos, pregar e defender o seu projeto, né, com as 10 medidas contra a corrupção. E também o Sérgio Moro, né, eu sempre falo aqui do caso de Maringá, que ele foi lá que é a minha cidade, a cidade dele também, naquele ato interreligioso, né, tá no meu blog, outroladanoticia.com.br, né, se utilizando aí da religião, né, e com base na religião, né, se aproveitam aí desse justo clamor por justiça da sociedade, porque a sociedade tem um sentimento de injustiça exatamente pelas relações econômicas e sociais que nós temos, né, a sociedade clama por justiça e eles se aproveitam de forma oportunista desse clamor por justiça para fazer as suas arbitrariedades, para dar o golpe, né, aí nas boas intenções do povo. E também se utilizam da fé cristã, que é uma questão muito presente na nossa sociedade de uns tempos para cá, né, que é se utilizando da fé cristã para pregar ideias conservadoras, reacionárias, né, que na verdade a rigor anticristãs, né, contra a fraternidade, contra a solidariedade, contra a convivência social de forma harmoniosa e democrática. Se utiliza aí da fé cristã para pregar essas deformidades, né, essas condutas fascistas, se utilizam das searas cristãs para semear ódios, truculências, a barbárie, né, medievalescas, né, medievalesca, conforme a gente demonstrou aqui aí nessas afirmações todas da defesa e de quem acusa e de quem defende. É exatamente isso, quer dizer, esse Deltan Dallagnol, por exemplo, já comentei dele muito aqui, é um pregador fervoroso aí nas igrejas, depois vai incentivar ódio nas ruas, né, que acaba sendo uma prática aí de um setor desses evangélicos conservadores de direita, né, fundamentalistas que fazem esse tipo de coisa, né, uma conduta absolutamente repugnante, né, que não tem nada a ver com a doutrina, com a pregação cristã. Enfim, é a ideologia da direita, o golpe, né, tem toda essa ideologia, tem todo esse arcabouço, e eles estão se utilizando agora nesse processo contra o Eduardo Cunha, não é nada mais, nada menos do que tudo isso. Um abraço, obrigado pela atenção, até a próxima, e insisto para que você divulgue este canal e que você se inscreva para que a gente possa dar publicidade de ideias do outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.